Mais um voo do Urubu Brabo, estamos no ar. Nesse vídeo vamos falar da super proteção do Felipe Luiz a alguns jogadores, e com outros jogadores ele não protege tanto como não fez com o Pedro, né? E o Plata ontem errou pra caramba e ele super protegeu o Plata, né? E tem insistido com muitos jogadores aí que não é pra insistir, jogadores que, com o Plata não faz gol. Ah, mas é pra marcar. Pô, marcar você pode colocar até um zagueiro para marcar lá na frente. Então, o Felipe Luiz errando muito, insistindo, está sendo muito teimoso, e essa teimosia vai custar o título do Flamengo. Vamos lá, vamos assistir o vídeo? Mas antes, já deixa sua curtida aí, se inscreva no canal e no final desse vídeo já deixa os seus comentários. O Plata foi sem querer e tal, eu nunca vou expor, não sei o que lá e tal. Vamos combinar que há um mês atrás ele falou tudo o que falou do Pedro. Eu sei que eram circunstâncias diferentes. Mas não é sempre também que ele olha, eu vou aqui eu vou proteger. Não, ele falou, expôs o Pedro, que depois, é verdade, reagiu, mas... É que é o oposto, né? O Plata é o oposto do Pedro. Exatamente. O Plata é excesso de voluntariedade e pouca técnica. O Plata me lembra aquele, aliás, muito útil, em todos os times que jogou, aquele atacante, o Leandro Guerreiro, que foi do São Paulo, do Corinthians e tal, né? Então, é um atacante que tem poucos gols e tem um papel coletivo de marcação, pressão muito importante. E até por isso ele está sempre envolvido em lances, como o Casagrande falou, de cartão amarelo, limite de cartão vermelho. Ele faz a marcação que o Pedro não consegue fazer. Sabe por que ele não rifa o Plata também? Porque é isso que ele pede para o jogador. E segundo, ele está sem o Pedro e pode ficar sem o Bruno Henrique, que vai ter o recurso julgado na... Ele vai precisar do Plata no Brasileiro de qualquer jeito. Talvez não na final da Libertadores, mas no Brasileiro vai precisar, e muito. E acho que essa situação, o Flamengo, para mim, a entrevista do Felipe tá ficando cada vez mais difícil. Não é só pela consistência e regularidade do Palmeiras, é porque o time dele está, de alguma forma, também esfarelando por lesão e suspensão. Ontem era o recorde de ausências. Nada comparável ao São Paulo, tá? Nada comparável ao adversário. Mas estou falando em relação ao Palmeiras. O Palmeiras tem poucos jogadores fora. O Palmeiras exibe uma vitalidade e uma capacidade de revezamento grande. A média de idade do time do Palmeiras é muito mais baixa que a do time do Flamengo. Então, o Flamengo está chegando no final da temporada com a língua para fora. E ontem, e quando um jogador vai expulso, esse esforço ele é maior, né? E tem acontecido mais vezes. Então, além de deixar o time com um a menos, o Flamengo jogou 30 minutos. Os jogadores tiveram que se desdobrar por 30 minutos. E aí ele tem que tirar os mais hábeis, mais cansados, porque com um a menos o Arrascaeta não vai aguentar, o Saúl não vai aguentar, né? Então, o Jorginho já estourou. Então, é essa situação para mim que o Felipe está se deparando. E aí, o Casão fez a projeção das 2 vitórias a mais do Palmeiras, que significa que o Palmeiras precisa tropeçar 2 vezes e o Flamengo ser infalível para ganhar o título até o final. Me dá a impressão, e o nosso companheiro falou que o Palmeiras vai ser campeão com 3 rodadas de antecedência. Se o Flamengo tiver mais um tropeço até a final da Libertadores, basta mais um. Talvez ele se dedique só à final da Libertadores. Essa é a questão. Começa a condicionar os jogadores, preservar, montar um time, porque a frente dupla vai ficando mais difícil. Acho que isso está na cabeça do Felipe. A próxima rodada, Tironi, o Flamengo recebe o Santos em casa. E é imperativa a vitória. Não pode ter outra situação. Porque aí o Flamengo joga com o Santos em casa e com o Sport já rebaixado durante a data FIFA na Arena Pernambuco. Se o Flamengo não fizer 6 pontos nesses próximos 2 jogos, me parece obrigatório, aí você pode encaminhar o título para o Palmeiras, de fato. Esses 6 pontos próximos são literalmente obrigatórios. Lembrando que o Boto, lá no começo do ano, falou que a prioridade do time é o brasileiro. Era o brasileiro. O Casão está só para dar uma observação. Fala, Casão. Então, só uma coisa. Na segunda passada agora, lá no programa do Galvão, a enquete era: quem é favorito para a final da Libertadores? Flamengo, Palmeiras ou nenhum dos dois? O Mauro
o Fernandinho Fernandes e o Luxemburgo, eles falaram que não tinha favorito. E eu falei que o Palmeiras era ligeiramente favorito, por causa disso que o Arnaldo falou. O meu motivo é esse. Primeiro, o Palmeiras está chegando na reta final inteiro fisicamente. Você olha, você vê o time do Palmeiras inteiro. Tanto que, para virar um 0-3 contra a LDU, um time tem que estar inteiro. Inteiro mesmo. Fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Senão você não consegue reverter um resultado de 3-0 com a propriedade que o Palmeiras reverteu. O Palmeiras meteu 4, poderia ter metido 6. O Palmeiras não se limitou a fazer 3 gols para levar para os pênaltis. Não, atropelou mesmo. E se quisesse, faria 6 gols. Se precisasse fazer 4, faria 5. Enfim, então, o que mostra, inclusive o jogo de ontem, o jogo do final de semana, os últimos jogos do Flamengo, mostra que toda hora tem jogador machucado, todos os jogos o Felipe precisa tirar os melhores jogadores, porque os caras estão cansados no campo. E o Palmeiras, o Abel não precisa fazer isso. Ele tira para poupar ou para mudar o esquema tático durante a partida. Porque se ele precisar, Vitor Roque, Flaco Lopes, Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson, até o fim, ele consegue manter os caras até o fim, se ele quiser. Ele consegue manter os caras até o fim. O Flamengo não está conseguindo manter os seus melhores jogadores até o fim de uma partida, e não é só por causa da expulsão. A expulsão mostra o limite. Ficou com 10, tira a Rascaeta, tira não sei quem, porque esses caras não vão ajudar na marcação. Mas se tiver 1-0 pro Flamengo num jogo difícil, tira a Rascaeta, tira Pedro, tira não sei quem, porque precisa ajudar na marcação. Então, o Flamengo, ele tá no limite físico, na minha visão, hein? Limite físico. E quando você está no limite físico, você entra automaticamente no limite técnico. Porque a condição física facilita o jogador mais técnico de agir, raciocínio mais rápido, sabe? Pensa uma jogada e consegue fazer. Quando você está no limite físico, você entra no limite técnico e mental. Você pensa a jogada, mas o corpo não vai. E é isso que está acontecendo muitas vezes com o Flamengo e o que não acontece com o Palmeiras. Então, na relação que o rapaz mandou aí, 3 rodadas antes, se o Palmeiras ganhar hoje do Santos, eu acho que 2 rodadas antes ele pode ser campeão. Se ele manter isso que eu estou falando. Se realmente o Palmeiras está inteiro. Porque parece que o Palmeiras está inteiraço. Não sei se... Fala. Pode falar. Não, é que eu ia colocar, porque chamou... Bom, teve muita crítica ao Plata, claro, mas também ao Felipe Luiz. Muita parte da torcida nas redes sociais criticando bastante o Felipe Luiz. E como a gente comentou aqui, ele pareceu meio resignado. Tá cada vez mais difícil e tudo mais e tal. Tem uma postagem do Mauro César no blog dele aqui falando que, apesar do abatimento que o Felipe Luiz mostrou, ele tentou reanimar os jogadores do vestiário com palavras como devem continuar lutando, correndo, que o campeonato segue em disputa. Mas, de fato, também me chamou atenção isso, ele parecendo, não entregando os pontos, mas resignado. Vamos lá, acho que 2 pontos aí. Para ele é um cenário novo, para o Abel nem tanto, dupla competição na reta final. É verdade que o Abel nunca ganhou, em 5 anos, Brasileirão de pontos corridos e Libertadores. Só ganharam 2 portugueses. Jorge Jesus, com aquela diferença que a gente fala. O campeonato do Jorge Jesus brasileiro estava definido há muito tempo, antes de jogar a final da Libertadores. Isso. E Arthur Jorge. O Arthur Jorge fez uma coisa no passado que a gente não vai... O Abel pode até conseguir, mas é dificílima, porque ele foi com as 2 cabeças. Ele só foi campeão brasileiro na última rodada. Então ele não pôde tirar o pé do brasileiro. É difícil ganhar as 2. Agora, essa questão física, eu acho que o Casão foi cirúrgico na análise. E olha que a gente tem uma coisa nova a favor do Flamengo essa temporada, nesse aspecto físico / técnico, a Arrascaeta. Sim. Porque normalmente, nessa época da temporada, ele já estava acabado, já não estava jogando mais nada. Ele está ainda... acho que o torcedor do Flamengo acende uma vela todo dia. O cara é o artilheiro do campeonato. Ontem ele foi bem marcado individualmente, apareceu em 2 jogadas, 2 gols. O do pênalti, que ele mesmo converteu,
e a do gol do Samuel Lino, que ele foi disputar com o Arboleda lá no canto. Ele faz uma temporada muito acima da curva fisicamente, para o que ele era como atleta, tanto que o Bielsa reconheceu. Mas aí, chega uma hora que o cara não aguenta mais. Se ele for convocado agora, ele não tinha sido convocado na outra data FIFA. Se ele for convocado agora, é outro problema. Então a gente está analisando o Flamengo, mesmo que o melhor jogador do Flamengo esteja numa temporada muito acima da curva, fisicamente falando. Mesmo com o Arrascaeta assim, o time está sentindo. Dá para perceber, né? Então, e acho que a constituição do elenco, com essa média de idade, muitos titulares acima dos 30 anos, ou jogadores importantes acima dos 30 anos, ela dificulta nessa parte final da temporada, né? Então é um desafio para o Flamengo que vai além da técnica. E elas estão combinadas, essas duas valências, como disse o Casão. A degradação física compromete a técnica, não tem como. Duas notícias importantes aqui. Primeiro, hein, atingimos a nossa gloriosa audiência brutal. Bom nessa. Muito bom, excelente, muito obrigado. Você, pessoal do Pará aí que está mandando mensagem, muito obrigado. E dois, tem muita gente aqui falando, vocês vão falar do pênalti, o campeonato manchado e não sei o quê. O pênalti para o Arrascaeta, que o Pablo Maia chega atrás dele, ele cai e o Arrascaeta toma um monte de pênalti assim. Eu classifico como aquele pênalti marcado no Brasil. No Brasil isso aí é pênalti. Se eu acho pênalti, eu não acho. Eu acho que não poderia não ser. Mas no Brasil, todo lance assim é pênalti. E aí, gente, não vou querer rebobinar a fita lá para trás. Não dá para você comparar isso com aquilo que aconteceu lá no Morumbi, no 3-2. É um nível de erros completamente diferente, ou de discussão completamente diferente. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam, se foi pênalti, se não foi. Na minha visão, eu achei pênalti. Achei que o Pablo Maia chega descompensado, atrasado, ele está na área, a área dele, o Arrascaeta se protege na área. Ali, ele toma a frente do Pablo Maia e o Pablo Maia vem atropelando. Eu achei pênalti, achei imprudência do Pablo Maia. São lances completamente incomparáveis. Aliás, aquela arbitragem, vamos repetir, do Ramon Abate-Abel, ela é incomparável com qualquer coisa que aconteceu no campeonato. Com a da Edna, com a de ontem e tal. Aquilo, tanto que ele não está apitando até agora. Ele era o principal árbitro do país. Aquilo lá fugiu de qualquer coisa razoável. E não foi apenas o lance do pênalti, mas pênalti de todos os tempos. Do Alan no Tapia. Aquilo lá não tem discussão. Não tem discussão, né? Aliás, né, Casão, o Felipe Luiz falou do Plata, foi sem querer. Foi a mesma coisa que o árbitro e o Abel falaram do Alan no Tapia. Foi sem querer. Sem querer, dane-se. Foi falta, foi um atropelo. Foi um lance violento até. Porque ele escorregou e ele arrebentou o cara na passagem. Aquilo não tem discussão. E até hoje, o árbitro não apita. O árbitro vai ao STJD ainda. Então, ele está fora da disputa do campeonato. Está faltando o árbitro, ele não pode apitar. Não tem comparação aquilo. Tem erro aqui, erro... Por exemplo, foi pênalti do Paulo Henrique no Arboleda, no jogo Vasco e São Paulo? Também, para mim. Então, você entendeu? São lances discutíveis. Do Jorginho no Gustavo Gomes, no outro do outro. Foi caseiro, não foi caseiro? Cara, não há nada comparável que aconteceu no Morumbi em São Paulo e Palmeiras.